Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à live de hoje. A gente teve uma alteração aí no horário, então vamos esperar o pessoal começar a entrar. Tá embaçando. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Felipe Morichita, seja bem-vindo. Deixa eu ajustar o volume aqui. Ok. Bom dia para quem está aqui no Brasil. Sejam bem-vindos à live de hoje, que vai falar sobre um assunto super importante, que é o Setembro Amarelo. Vamos aguardar mais um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Comentem aí pra mim, está tudo bem com o áudio, com o vídeo? De onde vocês estão falando? Fiquem bastante à vontade para comentar. Bom, vamos começar, né? Senão depois também a gente acaba atrasando muito. Então, novamente quero agradecer pela participação de todos. Sejam bem-vindos à live de hoje, que a gente vai falar sobre um assunto que é muito delicado, mas que é super importante, e essa é a razão, né, da gente falar sobre o Setembro Amarelo. E que na verdade é uma campanha que tem que se estender para todos os meses do ano. Não é só em setembro que a gente tem que falar sobre suicídio, não é só em setembro que a gente tem que prestar atenção nas pessoas que estão próximas a nós e que estão sofrendo, e que por isso, por conta desse sofrimento, acaba gerando esse pensamento, esse desejo de acabar com a dor e não acabar com a vida. Então, quando a gente fala sobre suicídio, a gente precisa entender, primeiramente, e quebrar um pouquinho desse nosso preconceito a respeito das pessoas que a gente sabe que já tentaram um suicídio, ou que comentam que gostariam de morrer, ou que de alguma forma manifestam esse desejo, né, de entender por que essa pessoa, como que a pessoa chega neste momento, ela chega nesse estágio, né? Então, quero deixar vocês bastante à vontade. Se tiver dúvidas, se quiserem fazer alguma pergunta, podem ficar, né? Podem comentar aí que eu vou respondendo ao longo da live, tá bom? Bom dia, Rosemary, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Bom, primeiramente que a ideação suicida, como nós chamamos, né? A intenção de se matar, ela vem de um sofrimento psicológico, psíquico, emocional muito intenso, né? Muitas pessoas que têm o diagnóstico de depressão, elas têm essa intenção. Nem todo mundo vai pensar em se matar, né? Mas muitas pessoas, por conta da gravidade da depressão, por conta do tamanho dessa dor interna, né, que a gente não vê, que a gente não consegue às vezes medir, né? Ai, nossa, mas poxa, você tá vivendo por isso, não precisa, né? Então muitas vezes a gente vai falar, vai expressar algumas falas que não ajudam, né? Que vai fazer com que a pessoa se sinta ainda pior, né? Porque não é uma escolha. Ficar doente não é uma escolha, nem fisicamente e muito menos emocionalmente. A gente nunca quer ficar, a gente quer ficar bem. Mas muitas vezes os primeiros sintomas da depressão ou de alguma outra doença, algum outro transtorno aparecem na nossa vida e a gente vai deixando pra lá.
Então a gente vai passando uma semana, 2, um mês, 2, e a hora que a pessoa vai procurar por ajuda profissional, a coisa já está muito avançada, né? Ela já está com muitos sintomas, ela já perdeu funcionalidade, então não consegue mais trabalhar, tem dificuldade para realizar as atividades do dia a dia, que é comer, tomar banho, escovar os dentes, lavar o rosto, né? Conversar com as pessoas que moram ali na casa. Então, tudo isso que a gente faz todos os dias, naturalmente, sem pensar, é automático a gente, né, fazer isso, da nossa rotina, a pessoa começa a ter um prejuízo dessa rotina. Então, ela já não tem mais disposição, ela já não tem mais vontade de falar com as pessoas, ela não conversa mais, ela se isola. Então, tudo isso vai trazendo ali, né, vai crescendo e aumentando essa dor. Quando a pessoa tem ajuda profissional, a gente já interrompe esse ciclo, né, buscando ressignificar essa dor, fazer com que a pessoa desenvolva recursos que possam ajudá-la, né, na hora dela entender o que está acontecendo com ela, e muitas vezes ela vai precisar, né, tomar um medicamento para controlar isso. Mas o que é mais importante, né, frisar, é que, como eu disse, ninguém pede para ficar doente. Às vezes a gente tem muita dificuldade de admitir que está com alguma questão emocional e que precisa de uma ajuda profissional. Isso é social, né? É um legado que a gente tem de que, não, psicólogo, psiquiatra é só para quem tá louco, eu tô bem, isso daqui vai passar. Né, não preciso de ajuda, não, tá tudo tranquilo, eu vou lá, converso com os meus amigos, converso com a minha família. E ok, ter uma rede de apoio é fundamental para sarar, né, para curar e para controlar qualquer doença. Mas quando a gente tá falando de algo que, se você não tá ali visível, né, você não quebrou um braço, você não, né, não ralou um joelho, não é uma questão que a pessoa olha e fala assim, nossa, tadinha, ó, deve estar sentindo dor, né? Nossa, olha, essa pessoa deve estar sofrendo. A pessoa, quando ela está em sofrimento emocional, principalmente no começo, ela não demonstra, né? Você pergunta, você vê que a pessoa às vezes mudou um pouquinho, que ela tá diferente, e você pergunta, tá tudo bem? A pessoa fala, tá tudo ótimo, né? Mas por dentro realmente existe ali um sofrimento muito intenso. E a pessoa geralmente vai levando isso até o limite, até onde dá. Mas esse até onde dá, às vezes é muito, né? E por conta disso começa a vir, né, esses pensamentos relacionados à morte. Então, o suicídio, uma porcentagem muito pequena dele acontece de forma impulsiva. A pessoa, aconteceu alguma coisa, então, por exemplo, ela perdeu o trabalho, ela terminou um relacionamento, ela perdeu um ente querido, e aí ela, né, de repente aparece essa ideia, vou me matar, né? Não quero acabar com a minha vida, não aguento mais isso. Não é assim que acontece, na maioria dos casos. A maioria dos casos da intenção suicida, ela é planejada, ela vem de uma construção de momentos de muito sofrimento, e por conta disso a pessoa, né, fala assim, tô chegando no meu limite, não aguento mais. Eu não consigo mais lidar, eu não consigo mais, assim, suportar essa dor, né? Então, por conta disso, é super importante que a gente consiga não julgar as pessoas, né? Porque a gente ouve muito, mas quem quer tirar a vida é porque não tem fé, é falta de fé, é falta de força de vontade. A pessoa tá ali na cama, imagina, ela consegue levantar, ela só não faz porque ela não deseja, não quer. E é uma questão muito intensa. A pessoa tá ali vivendo em sofrimento o dia todo, né? E a gente, às vezes, se a gente comparar com uma dor física, né? Por exemplo, né? Às vezes a gente pega um resfriado muito forte.
a gente não quer levantar da cama mesmo, porque o seu corpo tá dolorido, né? Você tá com dor de cabeça, você tá com o nariz entupido, tá com tosse, a garganta tá doendo. E por que que a gente acha, e não é porque é força, não é falta de força de vontade, você fisicamente está sentindo aquilo ali, as pessoas falam assim, nossa, ele tá com uma gripe muito forte, com certeza ele tá sentindo essa dor, né, no corpo, essa dor de cabeça, de garganta, enfim, e aí a pessoa fala, ah, tudo bem, deixa ele descansar, deixa a pessoa descansar, porque o corpo precisa. Mas como eu disse, quando a pessoa fala assim, nossa, eu acho que eu não tô me sentindo muito bem, né? Eu tô depressivo, ou tive diagnóstico de depressão, ou... Eu tô falando da depressão porque a relação, né? Entre a depressão e a questão do suicídio, ela é muito grande, né? Como eu disse, muitas pessoas que têm depressão têm a intenção do suicídio. Por isso que eu estou relacionando as duas, mas não necessariamente somente a depressão que pode trazer esse sentimento, tá? Outros transtornos, outros momentos, né, de sofrimento, estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade, outros transtornos de humor ou de personalidade podem trazer, né, essa questão relacionada ao suicídio. E aí depois eu vou falar, né, também um pouquinho que também existe outras influências, outros momentos, outras situações que podem fazer com que a pessoa pense, né, no suicídio. Não necessariamente que ela precise estar dentro de um transtorno, tá? E é por isso que a gente precisa prestar atenção nas pessoas que estão próximas a nós, e é por isso que a gente precisa saber do que se trata para realmente poder ter algum tipo de ferramenta e direcionar essa pessoa para o que ela precisa fazer, tá bom? Deixa eu voltar aqui um pouquinho que tem uma pergunta. Viviane Gomes, oi Vivi, boa noite, obrigada, né, dizendo que a gente precisa falar realmente, né, sobre isso. A Viviane é uma ótima profissional que está aí no Japão. O Hiroyuki Muramatsu está dizendo que é uma dor que não passa, né? Não é suportar, realmente a gente precisa dessa empatia, né? Dessa solidariedade pelas pessoas que passam por algum tipo de dor emocional, porque realmente é muito intenso. Oi Pedro Ribeiro, boa noite, seja bem-vindo. Patrícia Shimabukuro, desculpa. Boa noite, seja bem-vindo. Jefferson Maruyama, desculpa. Então, por que a gente tá falando sobre... E por que começou, né? Então, a gente tem esse mês do Setembro Amarelo, né? Então, que foi determinado que é o mês, né? Que a gente fala sobre prevenção de suicídio. É muito difícil que a pessoa que esteja pensando, né, nisso, ela vá comentar com alguém, né? A pessoa que realmente está, assim, que está planejando, né, o suicídio, ela vai falar para alguém, né? Mas alguns sinais acontecem e a pessoa não percebe que ela faz, né? Então é assim, alguma fala do tipo, nossa, tá muito difícil, não aguento mais. Assim, a minha vida não tem nenhuma graça, eu não tenho mais objetivos, eu não quero mais falar com ninguém, eu não consigo mais, né, me sentir feliz, me sentir alegre, e você vai percebendo isso. Claro que, como eu disse, a maioria das pessoas, elas acabam tendo esse momento de isolamento, porque tá muito difícil de segurar a barra, mas ela não quer demonstrar isso para ninguém, até porque quando a pessoa pensa, né, no suicídio, ela vai se afastando cada vez mais das pessoas, né, na maioria das vezes. Por quê? Porque ela quer se distanciar, né? O ato do suicidar-se é algo que precisa de muito esforço, de muita coragem. Porque, eu vou dar um exemplo, né? Quando a gente tá fazendo qualquer coisa, vamos supor, eu vou cozinhar um prato hoje. E aí eu corto meu dedo enquanto eu tô lá fatiando alguma coisa. A primeira coisa que a gente faz é ou colocar na boca, ou é colocar na água, já fazer ali uma bandagem, colocar, né, um curativo. Por quê? Porque vai
totalmente contra o nosso instinto fundamental de vida, de preservação da vida. A gente tem esse instinto de que eu quero viver. Então, se a gente faz isso com um cortinho, com qualquer coisinha, você imagina o esforço que precisa ser feito, né, para alguém cometer o suicídio. Então, a gente não pode julgar a pessoa. Eu penso, isso é o mais importante. Se você não sabe, porque não tem como você sentir a dor do outro, somente ele sabe o quanto tá doendo para ele. E que para você pode ser uma situação que você conseguiria resolver de uma forma muito tranquila, mas para a pessoa não é. Cada um de nós tem uma experiência, cada um de nós tem uma vivência. Então, se eu não consigo, né, entender por que o outro está agindo dessa forma, se eu não consigo imaginar a dor que ele está sentindo, então por que eu acho que eu tenho o direito de apontar que ele é assim, que ele é assado, que ele fez isso, que poxa, que absurdo, né? Uma pessoa que tem essa vida, que a gente acaba vendo só recortes, né? Principalmente nas redes sociais, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, e que a gente acha que o que a gente vê é o todo e que a gente tem a compreensão daquilo que a pessoa está vivendo. E isso não é verdade, né? É muito pouco do que a gente sabe realmente das pessoas. Se às vezes nós mesmos nos surpreendemos com os nossos sentimentos, quem dirá a gente achar que tem, né? É pretensioso demais. Que a gente vai saber julgar a dor que o outro está sentindo, a motivação dele, né? O que fez, o que levou ele a fazer tal coisa. Principalmente quando a gente fala de suicídio, né? E que infelizmente, né, a pandemia ela trouxe um aumento muito significativo de casos, né, de tentativas e de pessoas que cometeram suicídio. Então a gente precisa realmente estar muito atento, né, principalmente aos adolescentes, que eu nem imagino como deva ser, né, deva estar sendo ser adolescente nessa época de pandemia, né? Eu sei que o Japão agora está sofrendo um pouco mais, isso foi uma fase que aqui no Brasil a gente já passou, né, de muitos casos, né, aqui no Brasil a gente está aí com, né, 585 mil mortos desde o início da pandemia, é um número absurdamente grande, muitas crianças, muitos adolescentes, muitos pais, muitas mães, e aí a criança acaba sofrendo, né, toda uma privação, de não ir mais para a escola, não ter mais contato com os amigos, com família, com avós, e isso tem trazido sim um aumento muito grande também do caso de crianças e adolescentes desenvolvendo algum tipo de transtorno ou algum tipo de episódio depressivo por conta da circunstância. E quando a gente é adolescente, o grupo, né, os amigos são muito importantes, e aí de repente você não pode mais conviver com eles, você, né, está privado da sua liberdade de ir e vir, e isso tem causado, né, uma questão assim muito intensa para os adolescentes, né, e por conta disso tem aumentado infelizmente, né, esses casos, né, de crianças precisando de suporte emocional profissional, para dar conta dessa demanda social, né, e emocional que a gente está vivendo por conta da pandemia. E aí, as redes sociais, elas são muito complicadas hoje em dia, né, elas são muito cruéis. Então, assim, infelizmente a gente tem, né, os casos, a gente teve recentemente aqui no Brasil o caso de um adolescente que postou um vídeo, né, e o adolescente super tranquilo, super saudável, né, com amigos, família, estudioso, nenhum transtorno, né, relacionado, super tranquilo. E aí ele postou um vídeo com alguns amigos fazendo uma brincadeira, e esse vídeo viralizou, né, ele teve mais de 10 mil comentários, e ele conversou com a mãe, né, que, olha mãe, postei esse vídeo e tal, e a mãe falou, a mãe é uma pessoa famosa, uma celebridade aqui, e ela disse que era para ele apagar, né, porque, não expõe tanto e tudo mais. Ele apagou o vídeo, mas mesmo assim ele continuou recebendo, né, ali numa rede social, os comentários a respeito disso. Ela foi dormir, ele foi dormir, e durante a madrugada ele cometeu suicídio, né? Então, um menino de 16 anos, que aparentemente não tinha ali uma questão,
mas os comentários eram muito maldosos, eram de muita raiva, de muito ódio. E a mãe, né, nas entrevistas, nas declarações, ela disse: foi o ódio que matou meu filho, né? Porque ficou muito sensibilizado, estava com vergonha de sair na rua, não queria mais encontrar os amigos. Não dá pra gente saber exatamente tudo que passou na cabeça dele, mas olha como é importante que a gente tenha essa sensibilidade, inclusive do que a gente vai falar para alguém que está que às vezes está triste. E, né, como foi dito aqui, né? Às vezes a ajuda, por que ela precisa ser profissional? Porque de repente, né, que nem o Hiroyuki tá dizendo, as pessoas querem ajudar e às vezes é a pior coisa que tem, no sentido de você não validar essa dor que a pessoa está sentindo, de falar: ah, não, isso é bobagem, isso é frescura, vai, levanta aí, vamos fazer alguma coisa. E isso realmente, né, vai contra o que a pessoa está sentindo. Então precisa existir esse respeito, né, a essa dor que a gente não consegue medir. Então falar sobre, conversar sobre, perguntar como você está. Se você vê que algum amigo seu, ou algum parente, ou seu filho, ou seu marido, sua esposa, seu vizinho, ele mudou muito o comportamento, porque aí isso também é um sinal. A pessoa era super extrovertida, gostava de, né, estar ali nos eventos, nas festas e tal, e de repente a pessoa some. Tudo bem que agora, por conta da pandemia, a gente também tem essa questão, né, do distanciamento social, mas distanciamento social não, distanciamento físico, né? A gente não pode ficar ali aglomerando, mas é mais do que isso, né? A pessoa, ela realmente muda o comportamento dela, e aí você pode chegar e perguntar como as coisas estão, se está tudo bem, se ela precisa de alguma ajuda, se ela deseja alguma ajuda, e se colocar à disposição. Se você quiser conversar, eu estou aqui, pode contar comigo, pode, né, falar para mim se você está precisando de alguma coisa. E que muitas vezes a gente não tem essa disponibilidade, né? A gente quer de alguma forma resolver, quer de alguma forma ajudar, mas às vezes não sabe como. Então é super importante ter essa sensibilidade, né? Bom, a pessoa tá diferente, muito provavelmente ela esteja ela esteja passando por alguma dificuldade. Tudo bem se ela não quiser me falar a respeito disso, quiser contar exatamente o que está acontecendo, mas o fato de repente, né, saber e perguntar e se colocar ali à disposição, né, já traz um pouco de conforto. Claro que o mais indicado seria que a pessoa pudesse ter esse acompanhamento profissional, né? E aí, como é que faz, então, pra gente direcionar, né? Felizmente no Japão, aí, né, aqui no Brasil, essa rede de saúde mental é mais articulada, mas aí no Japão existem vários profissionais, tanto para atendimento presencial, quanto para atendimento online, né, que é o trabalho que eu desenvolvo, mas para essa pessoa ter um direcionamento, né, para ela ter uma questão de, olha, não tô bem, não tô legal, preciso, né, de um apoio, preciso de um suporte. E aí a gente consegue direcionar, né, entender e validar o que a pessoa está sentindo, né, como, né, foi falado ali, de uma forma mais direta, né, olha, né, vamos falar sobre isso, porque a gente tem muita dificuldade, como foi dito no tema, no título dessa live, vamos falar sobre suicídio. Porque a gente tem, às vezes, né, profissional da saúde mental, escuta muito: mas se eu de repente, às vezes a pessoa não tá pensando, se eu falar sobre suicídio, vai que eu dou a ideia para ela. Mas não é assim que acontece. Falar sobre suicídio é importante para que as pessoas entendam que a pessoa precisa colocar aquele sentimento para fora. Ela precisa de compartilhar aquela dor, compartilhar aquele sofrimento. E quando ela faz isso com um profissional de saúde mental, né, com um psicólogo, a gente consegue direcionar. Então quer dizer que você está me dizendo, tipo assim, que você consegue evitar 100% dos suicídios? Infelizmente não. Muitas pessoas, seja porque ainda não tem a informação de que é possível, né, tratar essa dor emocional,
seja porque a pessoa já deixou avançar demais e a hora que ela se dá conta, ela realmente está numa situação muito delicada, emocionalmente falando, de desequilíbrio, né? E aí a pessoa ela não vê outra saída a não ser o suicídio. Então, para que evitar que chegue nesse momento, é que a gente precisa procurar por ajuda profissional. Muitas vezes o psiquiatra, a gente vai, né, ter ali o trabalho em conjunto, o psiquiatra na prescrição de medicamentos, caso seja necessário, né, para que a pessoa consiga ter ali um mínimo de equilíbrio, né, de funcionamento do cérebro. E o terapeuta, né, o psicólogo, para conseguir desenvolver esses recursos internos, fazer com que a pessoa compreenda essa questão da dor emocional e aí sim ela vai superando. É um processo que não é imediato, né, diferente de, tô com uma dor de cabeça, vou lá, tomo um remédio, passou. Com a dor emocional não é assim. Por isso que eu digo que a partir do momento em que você percebe que você não tá legal, é a hora de procurar ajuda. Não espera. De repente isso vai passar. Ok, muitas vezes vai passar, mas muitas vezes não. E aí quando você vai procurar, como eu disse, por ajuda, já passou muito tempo, né? O seu emocional já tá muito ali abalado, muito fragilizado e a questão do suicídio ele começa a aparecer, né? Então é um pensamento que depois ele ganha uma proporção muito grande. E quando vê, a pessoa tá pensando nisso 24 horas por dia. Não consegue mais dormir, ou só quer dormir, não quer acordar mais. E por conta, às vezes, de estar com o tratamento com o psiquiatra, de ter acesso a medicamentos que são muito fortes, fica fácil, digamos assim, ter acesso a uma possibilidade, a uma das, assim, uma porta, né, ali para tentar o suicídio. Então a gente não tem que ter medo de falar sobre suicídio, né? Quando a gente tem uma questão assim, por exemplo, nosso filho, adolescente, tô falando de adolescente, né? Porque aí no Japão a gente tem uma estatística muito triste, né? De adolescentes que cometem suicídio, né? Que saltam na frente de trens, que, né, enfim, que se automutilam. Então a gente tem uma estatística muito grande. Então prestem atenção nos seus filhos. O adolescente, sim, ele pode ser mais rebelde, ele pode, né, ser ali mais opositor, questionador, mas ele tem que ter dentro de casa o porto seguro. Alguém que esteja ali, a mãe, o pai, o irmão mais velho, né, de falar, os avós, uns tios, enfim, quem quer que seja, né, mas que ele possa saber que aquela pessoa, né, está ali para te ajudar, ela está ali para te ouvir, ela te quer bem, ela te ama, ela assim, ela vai te acolher, né? Então, esse relacionamento de pais e filhos na infância e na adolescência é fundamental, né? Do pai e da mãe ser ali aquela pessoa referência, de falar assim, não, meu filho tá passando por alguma dificuldade, eu preciso estar ali, né? Para ajudá-lo, né? Então, de não esperar também para procurar ajuda, como eu falei, no Japão tem vários projetos que fazem atendimento de crianças e de adolescentes também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, precisarem de uma orientação, né, quem for pai, quem for tio, né, irmão, depois eu vou pedir pro pessoal do Portal Me colocar, né, o link da minha página no Facebook, que é @psicologajuliananakazaki. Podem me mandar mensagem, né, ali no privado, não precisa expor aqui se não quiser, e eu teria, né, a maior satisfação de poder responder vocês, né. A Viviane tá dizendo que crianças e adolescentes e crianças agora. Então, né, tem crescido realmente, né, os atendimentos de crianças com algum tipo de dificuldade e crianças de 10, 11 anos pensando em suicídio. Então, a gente precisa rever, né, essa forma que a gente lida com esse assunto, essa forma com que a gente, né, ainda tem essa questão desse tabu por conta de ter medo de falar sobre suicídio e a pessoa, né, ter a ideia, então, nossa, ela tá falando de suicídio, eu acho que suicídio é uma boa.
como eu disse, não é assim que funciona, né? O fato de você se colocar à disposição de alguém para ouvi-la, para acolher, sem julgamento, né? Traz esse conforto. E eu, nossa, ok, né? Consegui falar um pouquinho, desculpa, de como eu estou me sentindo, e isso me fez melhor, né? Isso fez com que eu me sentisse mais leve, e é um dia de cada vez, né? Tratar a dor emocional é um processo. Como eu disse, não é automático, do mesmo jeito que algumas outras dores, mas é possível. E é isso que eu quero deixar muito claro. Toda dor emocional é possível de tratar, contanto que você procure ajuda o quanto antes, né? Se deixa muito, a gente vai ter muito trabalho para fazer, mas mesmo assim, né, ainda é possível. Então o Hiroyuki diz que tenho amigos que têm depressão, mas um que tá louco, passo raiva, mas não falo porque dá para entender a dor. Algumas pessoas, né, Hiroyuki, elas são muito resistentes, como eu disse, né, em procurar ajuda profissional, em admitir que estão com algum tipo de sofrimento, em conseguir lidar mesmo com essa situação. Mas é mais importante, como eu disse, ela saber que próximo a ela, né, tem pessoas que estão ali disponíveis para ouvi-la, que estão dispostas a ajudar, mas, né, como você mesmo diz, de uma forma muito direta, e fala assim: olha, eu tô percebendo que você não tá legal. Você já pensou em procurar por ajuda profissional? Você já pensou, né, em ver, né, em tratar isso? Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, né? Muitas pessoas associam a dor emocional com fraqueza, né? Ai, nossa, eu sou uma pessoa muito frágil. Ai, eu não consigo, né? Assim, não consigo lidar com esse tipo de coisa, né? Não consigo lidar com essa angústia, e aí por conta disso tem essa resistência de procurar por ajuda profissional. Mas é super importante que a gente tenha essa rede de apoio, né? São pessoas que são próximas a gente, que a gente pode confiar, mas a ajuda profissional nos casos, né, de intenção suicida é fundamental, para que a pessoa consiga entender e trabalhar com aquela dor e buscar alternativas para o que ela está sentindo, né? Mas falar sobre isso é super importante. Deixa eu ver se eu passei por mais algum. Sim, ele tá dizendo, né? Chega pra pessoa e fala: no que eu posso te ajudar, né? Mas eu digo que às vezes a pessoa não consegue admitir que precisa de ajuda, mas mesmo assim não é pra, né, pra que a gente não desista de ninguém e fala: bom, tudo bem, se você não quer falar agora, mas quando você quiser falar, ou se você quiser falar, eu tô aqui pra te ouvir, né? De deixar essa porta aberta de comunicação, que é super importante. Tudo bem? Ficou claro até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Opa. E então, como eu disse, muito provavelmente, né, em várias redes sociais, várias mídias, vocês vão, né, ver essa campanha, né, do Setembro Amarelo, divulgando informações, né. Aqui no Brasil a gente tem o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que quando a pessoa está numa crise, ela pode recorrer a esse atendimento que funciona 24 horas, né? Eu não sei dizer se no Japão tem algum serviço nesse sentido de prevenção ao suicídio, mas eu vou me informar e aí eu coloco lá na minha página a informação para vocês, tá? O Hiroyuki está dizendo que as pessoas não sabem ou não entendem. A pessoa vê alguém que está doente e quer ajudar. Existe sim, né, uma dificuldade. Às vezes eu concordo que as pessoas às vezes não entendam do que está se passando e por conta disso talvez não saibam ajudar. Por isso que a gente está aqui, né, para levar essa informação, para dizer, né, mais ou menos dar uma orientação de como proceder. Claro que cada pessoa vai reagir de um jeito, mas ter a informação correta de que não é uma questão,
né, não é uma frescura, não é uma bobagem, de considerar essa dor emocional, é super importante, porque aí você se sensibiliza e fala, não, essa pessoa não tá legal, né, eu quero saber o que tá acontecendo com ela, porque eu me importo, porque eu gosto dessa pessoa, porque eu quero ajudar. Então, para querer ajudar, é importante sim ter a informação correta e o direcionamento correto. Se você percebe que alguém, né, não tá legal, então procure por ajuda, ou se você não sabe, pergunta para alguém, né? Como eu disse, tem muitos psicólogos, assim, e muitos outros profissionais, né, que têm feito essas lives, que têm divulgado informações, então que a gente possa realmente se informar para poder ajudar da melhor maneira, né? Eu sei que não é, às vezes, muito comum, ou às vezes não é muito prático da pessoa, então quer dizer que toda vez que eu quero ajudar alguém eu preciso pesquisar sobre isso. Não é isso, né? Mas quando nós estamos falando de uma dor emocional, é importante a gente, pelo menos, ter uma noção, né, do que está acontecendo ali com a pessoa. Então, por conta disso, pensar nessas possibilidades. Nossa, será que ela tá sofrendo alguma coisa no relacionamento? Será que ela tá com alguma questão financeira? Será que ela perdeu alguém? Será que, né, ela tá insegura no trabalho? Então, da gente poder realmente dar essa abertura para a pessoa falar. Não simplesmente ir apontando, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é dessa forma, né? É de, oi, tudo bem? O que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa, né? Posso te ajudar? E é nesse sentido que é o primeiro passo, né, de fazer com que aquela pessoa que esteja sofrendo, ela saiba que tem alguém ali disponível para ajudá-la. E aí direcionar sempre para ajuda profissional, porque assim a gente vai conseguir entender, compreender junto com essa pessoa o que ela está passando e fazer, né, o tratamento dela da melhor maneira possível, tentando ao máximo, né, fazer com que ela enxergue outras possibilidades e que o suicídio deixe de ser uma saída, né, que ela entenda que ela pode sim, superar, né, essa questão. Tudo bem? Alguma outra questão? Quero, né, agradecer. Eu falo que essa questão do suicídio, ela é bastante abrangente, né? A gente tem que falar disso muitas e muitas vezes. Eu vou pedir para vocês compartilharem essa live para que mais pessoas possam ter orientação, para que mais pessoas possam, né, se sentir, não se sentirem só, não é só você que está se sentindo dessa forma, entender que a gente está no momento, né, do mundo, assim, por conta da pandemia, que nos deixa mais sensíveis, que nos deixa mais frágeis por conta da insegurança, por conta do medo que a gente está sentindo. Então, né, não se isole, procure por ajuda profissional, procure por, né, por um aconselhamento, procure por os seus amigos, pela sua família, né? Não evite, né, esses contatos, porque, como eu disse, a rede de apoio é super importante, tão importante quanto a ajuda profissional, mas é o psicólogo, é a terapia e às vezes é o psiquiatra que vão te ajudar nessa sua caminhada, né? Então você não precisa passar por isso sozinho, tá bom? Brasileiros aqui no Japão pensam que o japonês é fraco, o Hiroyuki está comentando. A gente tem vários preconceitos, né, a respeito de como a gente vive, das pessoas que estão ao nosso redor e inclusive, né, da população japonesa. A gente tem a gente, estou falando outras pessoas, né, e de outras culturas também, do mesmo jeito que eu tenho certeza que os japoneses têm uma ideia, um preconceito com relação aos brasileiros, né, ou outras nacionalidades também, mas não importa, né, o mais importante é que a gente possa cuidar de quem está próximo da gente. A gente sempre vai ter alguma questão, né? Todo mundo pensa que o Japão é maravilhoso. Eu concordo que o Japão é maravilhoso para muitas coisas, mas é um lugar comum, com pessoas comuns e que tem problemas do mesmo jeito que o Brasil. Claro que em proporções diferentes, em áreas diferentes, mas eu não acredito que exista um lugar que é perfeito, que não tem problema nenhum, a não ser que seja um lugar que não tenha pessoas, né? Porque nós somos imperfeitos e tudo bem, né?
mas também nós temos inúmeras qualidades, é isso que a gente tem que valorizar, e a nossa vida é muito preciosa, né? É o que a gente tem, é o que a gente tem. Então, que a gente possa conseguir fazer com que essa pessoa que às vezes não tá muito bem e que está próxima a nós, que ela possa, né, resgatar essa alegria de viver. E a gente vai fazer isso através desse trabalho de terapia, de medicamentos, se for necessário, mas de trazer, né, essa reflexão sobre como ela tem, né, ela tem comandado a vida dela. Então, o Hiroyuki falou, né, tem que ter muita coragem para tirar a própria vida. Com certeza. Não é um ato de fraqueza, de maneira nenhuma. Porque vai contra o nosso instinto primordial, o nosso instinto mais forte, que é o de sobrevivência, que é o de inspiração à vida, né? Então, realmente é algo que a pessoa planeja e que ela tem que ter muita frieza. Então, ela meio que desliga o emocional para poder dar conta de planejar o próprio suicídio, né? Então, que a gente não faça esse julgamento, né? Porque é tudo que a pessoa não precisa. Se ela faz uma tentativa de suicídio e ela não é bem sucedida, né? Ela sobrevive, é muito fácil apontar, né? Mas a gente não consegue dimensionar a dor que a pessoa estava sentindo, e a coragem que ela teve realmente para poder fazer aquilo. Então a frustração da pessoa é enorme quando ela não consegue, né, cometer o suicídio da forma adequada. Então é mais uma dor, é mais uma questão ali que a pessoa precisa lidar, e é por isso que a gente não deve julgar de maneira nenhuma. Você pode ter a sua ideia, mas não significa que você precisa compartilhar, né, de apontar, porque a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer na nossa vida. Então, de respeitar a dor do outro e aí, né, o que ele fez, ou que ele achou que era o melhor para ele naquele momento, e de acolher, né? E realmente isso é o mais importante, tá bom? Gente, quero agradecer muito a participação de vocês, né? Agradecer pela disposição, agradecer, né, pela participação, pelos comentários, muito obrigada. Me coloco à disposição, como eu disse, né, para quem, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, contar alguma questão, né, ter alguma orientação, me manda mensagem lá no Facebook, né, no @psicóloga Juliana Nakazaki. Vão acompanhando a página, né? Vou postar também nesse mês várias questões. Vou buscar aquela informação se tem, né, um centro de atendimento para as pessoas aí no Japão, como a gente tem o CVV aqui. E aí vou colocar na página também e nos comentários dessa live. Então compartilhem essa informação. Espero vocês na próxima live. Muito obrigada. Cuidem-se e um bom final de semana a todos. Até mais.